Oi, meus amores, muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma conversa aqui comigo. E hoje a gente vai falar de novo de cabelo. Vamos falar dos nossos cachos e elogios estranhos, esquisitos que recebemos por aí. Não parecem muito com elogios. Antes, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa já o like aí, gente, para vocês não esquecerem. Faça um comentário. Se alguém quiser deixar algum conteúdo que gosta ou quer assistir, pode deixar no comentário. E vamos ao nosso primeiro vídeo aqui, que realmente tem gente que faz uns comentários que sobre o nosso cabelo que a gente fica, essa pessoa tá me elogiando ou não? Então, vamos lá. E para quem assistiu o vídeo, não faça esse tipo de comentário para uma cacheada. Nem para ninguém, tá? Vamos lá. Elogios que eu, como cacheada, já recebi, mas que são carregados de preconceito e até um certo controle estético. Adoro sua coragem de usar o cabelo natural assim. Nossa, é macio! Esse é o auge. Ah, mas cabelo cacheado é lindo, né? Desde que seja bem cuidado. Você combinou tanto com esse estilo mais selvagem, mais roots. Eu acho lindo, mas deve dar um trabalho, né? Tem que ir bem arrumada, né? O que você vai fazer no cabelo? Uma escova? O que você acha de prender pra ficar mais chique? Ah, eu acho lindo quem consegue manter o volume assim sem parecer desleixado, sabe? Por último, mas não menos importante, porque eu acho que essa foi a que eu mais ouvi. Nossa, você tinha tanta cara de rica com cabelo liso. Engolir esses comentários a seco às vezes é muito difícil, né? Principalmente quando a gente às vezes está num processo de transição em que a gente tá mais insegura ali com o nosso cabelo, com a nossa imagem. Mas driblar isso realmente é libertador. O cabelo com curvatura não é exótico, não é ousado, não é rebelde. Ele só é. Cabelo, normal. E talvez o verdadeiro problema seja esse. A liberdade assusta. Gente, quem nunca ouviu esse comentário? Aí você vai sair e tal, mas você vai prender o cabelo. Acontece. Eu gosto de penteados, tá? Sou adepta, tal, mas se eu quiser usar solto, eu uso. E eu não acho que isso é um elogio, né? Um estilo mais roots. Então, vai matar a pessoa, né? Não, tem gente que já falou pra mim, ai, você com esse cabelo fica assim com mais personalidade. Eu era sem personalidade. Ai. Regi, o pior de todos pra mim é cabelo cacheado, tá na moda, né? Não. É meu, nasci com ele, não foi uma questão de moda. Suzana, mas infelizmente não teve nenhum que fosse mentira. Cabelo cacheado não parece bem arrumado mesmo, por isso mesmo eu aliso. Ai, eu discordo, Suzana. Eu não acho que cabelo cacheado não parece bem arrumado, inclusive tem vídeo sobre isso aqui. Edneia, você resumiu minha vida toda em poucas palavras. Foi vários comentários que muita gente aqui já ouviu que é cacheado. Ai, olha, Gleicia. Acho que é assim que fala. Já me perguntaram, esse cabelo é seu mesmo? Parece aplique. Suelen. Ai, amiga, tem um cabelo cacheado e falo... Desculpa. Suelen. Ai, amiga, eu tenho o cabelo cacheado e falo, é lindo, mas dá trabalho. Porque dá sim. Não dá trabalho. Cabelo cacheado dá trabalho, ok, mas isso não significa que as pessoas podem falar isso pra você em forma de elogio. Você tem que ter bom senso, né? Poder, elas até podem, né? Mas falta aí uma coisa, Mel. Tenho 23 anos e nunca fiz uma progressiva. Tenho pavor só de pensar. Acho mágico a forma como meu cabelo se cacheia sozinho quando passo o pente. É lindo de ver os caixinhos voltando. Fiz chapinha 4 vezes na vida. Passei pelos momentos mais importantes da minha vida com o meu cabelo natural e amo ele do jeito que ele é. Parabéns. Olha. Silvânia Lima. O que mais ouvir? Seu rosto fica mais magro com o cabelo liso. Ai, você podia ficar calada pela besteira, né? Renata. Já ouvi que fico com cara de pobre de cabelo cacheado. Bom, mais um vídeo.
uma cacheada. Vamos lá. Lisa, cara de rica, cacheada, não. Eu queria ter respondido esse comentário, que foi feito no post anterior, mas eu não achei ele mais. E um outro também, que era o seguinte: quem muda um cabelo liso? Talvez o Divo que comentou isso, ele não entendeu que, na verdade, meu cabelo é cacheado e eu alisava, então eu mudei um cabelo cacheado. E aí eu vim aqui para falar um pouco mais sobre isso. Sexta-feira eu fiz um post para mostrar como foi o crescimento do meu cabelo após passar pela transição capilar, né? Eu fiz o corte, praticamente raspei a minha cabeça e passaram 7 anos desde então e eu fiz um resumão mostrando as minhas fases. Eu colori de todas as cores que eu tive vontade, fiz cortes, enfim. E esse post ele deu uma viralizada. E aí é impressionante a gente observar que onde tem muita gente reunida sempre vai ter discórdia, pessoas cometendo crimes, pessoas querendo se o caos instaurado e os comentários mais absurdos vindo, né? Teve a Lucinda falando que tem que ter muita coragem, ela não tem essa coragem, que eu era muito mais bonita alisada. Mas enfim, eu vim aqui para falar um pouco mais por que que eu criei esse perfil e contar a história do porquê que eu alisava meu cabelo, por que que eu decidi parar de alisar. Então, o intuito de eu vir aqui e postar essas coisas é para incentivar e inspirar outras meninas que talvez ainda estejam alisando os seus cabelos e não aguentando mais lidar com química, porque eu sei que não é fácil. E às vezes a gente nem sabe como que é o nosso cabelo natural, então bate realmente uma incerteza, uma insegurança, abala a autoestima. E aí, como eu já vivi todas essas fases, né, eu tô aqui para incentivar e apoiar. Então, por isso que eu fiquei muito irritada com comentários desencorajando quem quer passar por isso, sabe? Se você não quer passar por isso, rola aí o seu feed, vai para um conteúdo que faz sentido para você. Mas enfim. Bom, gente, aqui antes de ela começar, esse negócio assim de falarem, você fica mais bonita com cabelo liso, você fica mais magra com cabelo liso, você fica com cara de mais bem de vida, né? Vamos colocar assim para não falar outras coisas, de cabelo liso. Esse tipo de comentário aí é mais que comum, tá? Você fica melhor com o cabelo liso, você quer isso mesmo? Esse tipo de comentário é praxe. Todo mundo faz, né? Mas irrita, né? É um tipo de comentário que irrita a pessoa, porque, por exemplo, eu passei pela transição porque eu quis, eu tô usando um cabelo assim porque eu quero. Se eu quisesse alisar, eu alisava. Se eu quisesse fazer botox, eu fazia. Eu não quero. Não deu pra perceber? A pessoa não precisa vir pra mim e me falar o que eu tenho que fazer com o meu cabelo. Ela tá achando que eu não tô sabendo o que eu vou fazer? Então que ela vai me dar uma opinião e aí eu vou lá e vou alisar meu cabelo. Não, eu não vou. Independente da cara que o outro acha que eu tinha, o que eu tenho, o que eu vou ter, eu quero que se dane, entendeu? As pessoas têm que ter uma coisa chamada senso também, né? Que falta um pouquinho no povo, né? E as pessoas não têm respeito nenhum. Eu acho importante falar que comentários como esse, eles escancaram um grande problema que a gente tem aqui no Brasil, que é o... Eu sou de uma família de classe média baixa, então meus pais são operários, minha mãe é branca, do cabelo cacheado, e meu pai é pardo, do cabelo crespo. Quando ele era jovenzinho, ele teve black power, hoje em dia ele já não tem mais cabelo, mas apesar de eu ser filha de pais crespos e cacheados, e ter a maioria das mulheres da minha família também cacheadas, todas elas sempre alisaram o cabelo. Então eu cresci com essa referência de mulheres alisadas e também com falas racistas dentro da minha família, com piadas, com falas muito problemáticas na minha infância toda. Eu cresci ouvindo coisas do tipo: nossa, mas a Débora nasceu branca do olho azul e daí tem esse defeito, né, que é o cabelo crespo. Gente, eu falo crespo, cacheado, porque assim, o meu cabelo depende muito da finalização, do dia, do cuidado que eu tô tendo com ele no momento. Ele varia de cacho 2 para cacho 3. Em alguns lugares ele chega a ser até o 4, eu acho. Então tem de todo tipo de cacho nessa cabeça. E eu cresci ouvindo esses comentários e até piadas muito infelizes que meus tios faziam, do tipo: Débora, você lavou seu cabelo com um shampoo de laranja? Porque ficou só o bagaço. E muita gente dava risada. E aí eu entendo que os meus pais na época eles não defendiam. Eu entendo que eles fizeram o melhor com a consciência que eles tinham ali no momento, mas eu, hoje em dia, se eu tivesse uma filha cacheada e eu ouvisse alguém falando coisas do tipo para ela, eu gastaria meu réu primário. Então, que bom que a sociedade vai evoluindo, que a gente vai aprendendo as coisas. Hoje em dia, minha mãe também já passou pela transição, tem o cabelo cacheado lindíssimo, qualquer hora eu vou mostrar aqui o cabelo dela. Então, eu cresci com essa certeza da inadequação e esperando ter idade suficiente para minha mãe deixar eu alisar meu cabelo. Eu comecei a alisar com 12 anos, passei por diversos processos, então fiz relaxamento, eu fiz um que chamava touca de gesso, que passava um produto e realmente parecia um gesso, assim, o cabelo ficava bem grudado na cabeça e ficava ali horas agindo, e depois enxaguava, ele não chegava a ficar 100% liso, mas ficava ondulado. Então, assim, ele dava uma raiz lisa.
E aí depois eu fui fazendo o que foi surgindo, alisamento japonês, alisamento de diversas nacionalidades, e até que eu lembro que surgiu mesmo o nome progressiva, né, ficou mais popular, e aí eu segui fazendo progressiva até os meus 26 anos sagradamente. Então eu fazia uma e já deixava a próxima marcada para daqui 2 ou 3 meses, porque como meu cabelo ele nasce, né, ele tem esse cacho bem curtinho já desde a raiz, quando ele já estava com um dedo ali de crescimento, já estava aparecendo. Então era muito trabalhoso para mim, ó, você vê que ele só quer ficar do outro lado. Era muito trabalhoso para mim manter, porque quando já estava ali com 1 mês e meio de crescimento, eu precisava ficar com a escova e chapinha na raiz para esconder, né, a minha raiz cacheada. E eu segui fazendo isso. Então vamos falar sobre a questão financeira. Nos meus primeiros empregos, eu ganhava um salário mínimo. E eu estava ali gastando 200, 300 reais com progressiva a cada 2 meses, mais ou menos, fora os outros procedimentos que precisa fazer, que é cauterização, é alinhamento, não sei do que, é queratinização, porque o cabelo estava sempre quebradiço. Então eu gastava muito com esse cabelo. E conforme eu fui crescendo e tendo esse olhar mais social para a coisa, né, entendendo das origens da minha própria família, vendo por que essas mulheres da minha família tomaram essa escolha de alisar os seus cabelos, e entendendo um pouco mais sobre tudo isso, eu fui começando a me questionar, tipo, mas por que que eu estou me submetendo a algo que, além de estar gastando o meu precioso dinheirinho trabalhado, é sofrido para mim, é doloroso para mim. Como eu tenho muito cabelo, muito, muito mesmo, como vocês podem ver, quando eu ia fazer progressiva, era no mínimo 6, 7 horas de procedimento no salão, com aquilo ali puxando, esticando, tem algumas áreas que são muito mais doloridas, então além de sentir dor, tinha a questão do processo químico, que o meu olho ardia muito, então era lacrimejando o procedimento inteiro, a minha garganta eu sentia como se estivesse fechando, eu não conseguia respirar direito. Várias vezes a profissional ia lá, trazia uma toalha molhada para colocar no rosto, a gente fazia uma pausa, e eu ficava ali para conseguir voltar a respirar normalmente, ou tinha que sair lá fora, dar uma volta. Enfim, começou a ficar muito traumático. E eu comecei a me questionar até quando eu vou aguentar me submeter a isso. Quando eu for idosa, quando eu tiver 60, 70 anos, com certeza eu não vou aguentar passar por isso. Ou se em algum momento eu engravidar, e aí eu não vou poder fazer progressiva, como é que vai ser? Então eu comecei a entender que já não servia mais para mim passar por isso. E eu não fazia ideia do cabelo que viria. Porque quando eu era criança, eu não sabia cuidar, não sabia finalizar. E eu estava vendo na internet as cacheadas explicando como é que fazia a finalização, umectação, como é que elas cuidavam do cabelo delas em casa, e eu nunca tinha vivido isso, então era uma super incerteza para mim. E eu comecei a pensar, bom, não vou mais alisar. Fiz a minha última progressiva chorando, e eu tive certeza naquele dia que seria a última, já não deixei outra marcada. E aí eu achei que eu ia viver uma transição capilar muito longa, porque eu trabalhava. Bom, gente, só pra gente falar um negócio aqui que ela falou, né? Que ela já ouvia essas coisas dentro da família e que ela cresceu com referência das pessoas alisando o seu cabelo, porque realmente era algo exigido aí da sociedade, porque o cabelo cacheado era um cabelo desarrumado, um cabelo desalinhado. Então, até assim, para as pessoas arrumarem emprego, irem em entrevista, era exigido esse alinhamento. Então, por isso que se alisava também muito o cabelo. Não era só uma questão de você gostar ou não. Era uma pressão, né? Uma pressão social realmente muito grande. E como ela falou, ela nasceu aí loira, os olhos azuis e o cabelo cacheado. Então, assim, ela, assim que ela pôde, né? Ela arrumou esse defeito, né? Que não é um defeito, mas para socialmente era. Então, assim, ela quase nasceu perfeita. Ela quase foi a Barbie. Olha, se não fosse o cabelo aí, ela, a partir do momento que ela pôde, ela consertou. Isso, né? Tudo assim, gente, entre aspas, né? Ela consertou isso aí. E aí ninguém mais fala nada, né? Aí ela ficou como esperado, né? Ela ficou como as pessoas esperam que ela deveria ser uma loira dos olhos azuis, né? Isso é muito complicado, porque, é que nem ela falou, é um sofrimento. Você ir lá, como a minha raiz não é enrolada, eu demorava uns 3 meses, assim, para ter que retocar o Botox. Mas era, só de pensar já era um desespero. Imagina ela, que ela devia ter que fazer sempre. Porque, né, e o tanto de dinheiro que ela gastava, porque a gente fala, cabelo cacheado gasta muito, gente, cabelo alisado gasta mais. Cabelo alisado, ele fica sem vida, ele fica sem água, ele fica sem balanço, ele fica sem volume, ele fica sem nada. Ele não é um liso natural. Então, você vai fazer o Botox, ele vai perder água, o cabelo, ele vai ficar bom ali nas primeiras semanas. Depois você vai gastar uma fortuna para recuperar esse cabelo. É algo assim que você realmente vai expender muito dinheiro. Hoje, por exemplo, que eu já sei todos os trâmites do meu cabelo, eu já não gasto mais tanto. E também não tenho mais tanto trabalho, não, que nem no começo. Muita gente fala, mas cabelo cacheado dá trabalho, cabelo cacheado dá trabalho. Não, pera lá.
Dá trabalho até você aprender como você finaliza ele, dá trabalho até você aprender como você penteia ele, as coisas que você tem que usar nele. Conforme o tempo passa, você fica cada vez mais dinâmica e isso deixa de ser um problema sim. Não é toda vez, a não ser que uma pessoa tiver um cabelo gigante. E mesmo quem é lisa e que tem um cabelo gigante, é um cabelo que dá trabalho, todo cabelo muito comprido dá trabalho. Então, não é bem só porque é cacho, que dá muito trabalho ou gasta muito dinheiro. Hoje eu gasto já menos dinheiro com o meu cabelo do que eu gastava quando eu alisava. Né? Ou que eu gastei também no começo da minha transição, que eu gastei bastante, que eu tava achando que eu não ia gastar nada, né? Eu tenho cacho natural, mas não é bem assim. Se eu não finalizar, se eu não arrumar, se eu não mectar, se eu não fizer os processos, meus cachos não vão ficar assim bonitinho como eles ficam, né? Então, sim, no começo dá um trabalho, depois você já começa a fazer as coisas no banho, você já começa a pegar um macete, você começa a fazer as coisas bem mais rápido. Não é também tudo isso não que o povo fala, é que no começo a gente realmente leva um impacto, né? Mas depois, ó, você veja só, ela já tinha que arrumar essa raiz, porque a hora que a raiz crescia já aparecia, então ela ia ter que escovar e fazer chapinha todo dia no cabelo. Toda vez que ela lavasse, ou todo dia que você dorme, a sua raiz enrola, e você tem que ir lá e arrumar. Então não era um cabelo também simples, tão fácil. Fora o sofrimento, gente, que eu falo, graças a Deus eu me livrei desse botox, eu também dou graças a Deus me livrar daquele cheiro, e olha que eu não era, que nem ela falou que ficou acho que 8 horas, ela falou, eu ficava umas 3, 4 horas, olha, dá licença. É terrível, eu me livrei também de um negócio que eu não quero nunca mais. Vamos continuar aqui ouvindo. Eu tava com beleza nessa época, eu era maquiadora e tinha um salão de beleza, e eu fazia muito conteúdo, fazia live, sempre me postava maquiada, então a minha imagem pra mim era algo muito importante, era algo que representava muito na minha autoestima, e eu vivia essa incerteza, esse medo, meu Deus, como é que vai ser a minha imagem, será que eu vou conseguir continuar trabalhando com beleza, sabe, totalmente perdida em relação a isso, e eu pensei, estou aceitando, independente do que venha, não faço ideia do tipo de cacho que eu tenho, como que vai ser meu cabelo, se ele é volumoso, se ele é pouco, se ele é ondulado, não sei, estou aceitando, o cabelo que vier é meu. E aí, comecei a deixar crescer, mas ali com 3, 4 meses eu comecei a me irritar com o fato de viver com 2 texturas e ter que ou ficar escovando, fazendo chapinha na parte natural, que não adiantava nada, porque uma leve transpirada que eu dava, ele já enrolava. Falei, gente, eu não vou ficar nesse sofrimento, vou cortar logo, vou ver como que é a minha vida também de cabelo curto. E foi um período muito interessante, onde eu aprendi muito sobre o que é a aparência na nossa vida. Às vezes a gente acha que tá todo mundo olhando, reparando, ai, porque você saiu, foi para um evento de coque, sabe? Ninguém tá tão preocupado assim com a gente o tempo inteiro. Ninguém é tão importante assim que todo mundo tá observando todos os detalhes. Então, às vezes a gente dá uma grandeza para aquilo e no fundo não é bem assim também. Então, foi um período muito transformador na minha vida. E, bom, tá ficando muito longo o vídeo. Eu acho que tô abrindo aqui um espaço para a gente conversar sobre várias coisas em relação a essas questões sociais e também de cuidados. Quero falar de produtos, que eu usei para ele crescer, fases que eu achei que ele cresceu mais, que ele cresceu menos. Então a gente vai conversando. Bom, esse foi o relato dela e realmente é verdade, a gente acha que tá todo mundo olhando pra gente, não tem ninguém olhando pra gente. Passei também por essa fase de achar que tava todo mundo olhando meu cabelo, que tava me achando feia, e no fim não era nada disso. Cida Oliveira, 1, 2, 3. Sou cacheada e sou pobre mesmo. Peraí, sou cacheada e sou pobre. Mesmo que eu alisar, não ficarei rica e não gosto de viver de aparência, e sim mostrar quem realmente sou. Aí. Porque não muda nada. O cabelo não quer dizer que você é rico ou pobre. Se o cabelo determinasse isso. Florescendo. 1 ano e 4 meses em transição. Isso aí, amiga. Parabéns. A Amy, esse cabelo é surreal de lindo e você é maravilhosa. É mesmo, ela continua linda, gente. Não sei aonde, né? Porque o pessoal acha que não. Né, que lá no vídeo tá. Como é que é? Ai, ai. Lisa, cara de rica, cacheada, não, até parece. Depois a pessoa vai ter cara. Ai, Patrícia Santos. O importante não é cara de rica, e sim a nossa conta com grana. Isso sim é cara de rica. Também tô concordando, viu? Gabi, você é lindíssima. Avisei o
Eu acho que era que escrever alisei, tá? É que saiu avisei. Você é lindíssima. Alisei o meu por 20 anos. Fiz meu Big Shop faz 5 meses. Estou muito feliz. Stelman. Faço transição capilar há 3 anos e muita gente é desagradável ao ponto de falar que eu ficava bilhão de cabelo liso. Ah, isso daí é a coisa mais normal do mundo. Quem vai passar pela transição já espera, porque essa frase um dia vem. Hein? Pode esperar. Daniele, as pessoas têm preconceito com o cabelo cacheado. Tenho uma filha e escuto cada comentário, mas exalto os cabelos dela e estou no caminho certo, porque ela fuça os caixinhos dourados da Maria e é lindo, né, mamãe? Eu acho que é isso, gente, é o que tá escrito. Porque ela fuça os caixinhos dourados da Maria e é lindo, né, mamãe? Danusa. Quem fala mal de cabelo cacheado tem muita vontade de ter um. Eu fiz transição capilar e sou apaixonada pelo meu cabelo. Lua, ô amiga, pior que pensa a mesma coisa. Meu cabelo é igual ao seu. Fico com cara de rica quando faço chapinha. Infelizmente, parece. Hoje em dia amo meus cachos, mas não sei porque eu tenho essa impressão com chapinha. É a forma como ela se vê. É você se auto-reconhecer com o seu cabelo. Eu fiz um vídeo sobre isso. Porque não é só o cabelo, não é só a transição. É como você se enxerga. Tem muitas camadas ali, né? Porque a pessoa sempre se enxergou bonita com o cabelo liso, né? É como a gente se vê, é mudar o nosso olhar. Mini e Uki. Acho que é isso. Quando eu era criancinha, todo mundo achava fofinho e tal. E eu sempre cresci com meus pais e irmãos mais velhos, que também têm cabelos cacheados, fazendo bullying com o meu cabelo. E cresci odiando o meu cabelo. Nossa, eles também tinham cabelo cacheado. O Andresa, desnecessário esses comentários ridículos. Ah, eu também. Mônica Monato. Eu amo cachos. Minhas irmãs alisaram e ficaram falando do meu cabelo. Tô nem aí. Me arrependi em ter pintado. Estava tão lindo grisalho. Essa daqui nem pintar quer. Ela quer. Toda natural. É bom isso. Sara, eu tenho 42 anos e vivi uns anos alisando o cabelo. E hoje amo meus cachos de verdade. E me acho muito linda. Antes não tínhamos produtos e redes sociais para ajudar. Hoje é outro nível, meninas. Ajudam meninas. Hoje é outro nível. Hoje, aí o mundo das cacheadas é outro. Tem de tutorial, de como pentear o cabelo, de como finalizar o cabelo, de vários tipos de cabelo, né? Sigam pessoas que estão na transição, que têm cabelos parecidos com os de vocês. Ana Patrícia Oliveira, essa mulher é linda e os cachos dela também. Nosso conteúdo. Meninas e meninos, né? Porque eu vi que eu tenho meninos aí também. Até o nosso próximo conteúdo. A gente falou aqui sobre os comentários desagradáveis sobre cabelo cacheado e como as pessoas ainda têm aquele preconceito, né? E vendo esse movimento das cacheadas, eu percebo que tem cada vez mais pessoas falando e reparando, até quando a gente faz transição. E as pessoas já começam a falar, às vezes tentando te desencorajar, mas não, vai até o fim, porque é libertador, tá bom? Beijos, meus amores, e até os próximos vídeos.